It's not a game, it's a rich thing. Saudações, queridos! Vocês vão bem? Eu espero que sim. Mas o meu sonho é essa planta, apresentando aqui uma espécie da seção Cardiolonchium. A seção Cardiolonchium aí engloba diversas espécies, muitos cordatos, formato de coração. Foi publicado em 2017 na Aroideana, no periódico, e descrito por Hormel e Thomas Croat, novamente. Ele, o tal, ele é da Guatemala, Alto Verapaz, ao longo da estrada El Estor. Estamos falando do Anthurium alta verapazense. Essa coisa muito bonita. Alguns camaradas colecionadores falaram: nossa, parece o Anthurium dresleri. E outros falaram: nossa, parece o Anthurium debilis. O dresleri, ele é aveludado, né? Esse cara não é, no caso. Ele é meio fosco assim, talvez então confunda na tela, em fotos. Embora que ele esteja borrifado com Biogreen. E o debilis talvez seja um pouquinho mais parecido, embora este pecíolo aqui, compridaço, não engane, né? O debilis tem um pecíolo mais curto, a proporção de pecíolo e tamanho de lâmina foliar. Esse cara aqui é alongadão, pescoçudão, tá certo? Anthurium alta verapazense. Tem essa característica rugosa, bulada, são rugas largas, né? Misturadas aí entre as nervuras, uma tonalidade de verde bem bonita mesmo, em relação a posições de luz. Muito provavelmente seja o primeiro Anthurium da região da Guatemala que eu trago aqui no Fly Channel. Não me recordo de ter trazido outro indivíduo, outra espécie. Entre os lojistas e produtores que trazem aí espécies exóticas de fora do Brasil, eu ainda não vi a distribuição desse carinha, a não ser que o pessoal esteja vendendo em off, assim, sem colocar em vitrine. Mas por enquanto não avistei esse tipo de rapaz, Anthurium alta verapazense, nas vitrines online conhecidas. Eu estou com este indivíduo há aproximadamente 8 ou 9 meses, já há quase um ano. Ele chegou aqui basicamente na estrutura de toco de Anthurium, um certo volume de raiz, e na primeira etapa do cultivo aqui na minha floresta, sim, ele esteve na caixa de umidade, e por sinal foi um dos Anthuriums que mais demorou para assentar, para aclimatar na própria caixa de umidade, tá? Ele demorou um tanto, não tive podridão de raízes propriamente, foi no esfagno primeiramente, então dava para enxergar o desenvolvimento, o crescimento do sistema radicular, tá certo? Só que ele ficou lá, lentão. A estrutura já com apical ficou lá um tempão para dar as caras. Logo depois que a primeira lâmina foliar saiu, eu esperei bater no teto, na tampa da caixa de umidade, para que eu levasse então, enfim, lá para o rack, já com a infraestrutura dos umidificadores, já também com a LED Grow Light Full Spectrum 4 hélices, tá certo? E aí a primeira lâmina foliar começou a secar. O que eu posso dizer então neste breve período de cultivo, nem completou-se os 4 ciclos de estação ainda, é que ele é um Anthurium sensível a baixa umidade. A primeira folha ressecou num esquema lá no rack de alta umidade, 90% em ambiente aberto. Acontece algum nível de dissipação, não é totalmente uniforme essa umidade no rack, diferente de quando a gente tem uma estrutura fechada, como caixa de umidade, como terrário aquário, que se mantém 90% em todo o ambiente. Lá fica oscilando, é a sala, é um espaço aberto, acontece algum nível de dissipação, porém antes da folha anterior sumir, desaparecer, uma segunda já estava vindo.
E diferente do Guilherme, eu acabei deixando essa folha amarelando, ressecando, até um limite que eu só dei um tequezinho no pecíolo e ele soltou facilmente, tá certo? E aí veio essa lindeza aqui maior, mais estruturada, com um pecíolo mais comprido, e eu espero conseguir aqui rustificar este indivíduo a ponto de que ele não fique nesse esquema de nasce folha, morre folha, nasce folha, morre folha, porque é meio chatinho essa vibe, né? Mas às vezes algum indivíduo, alguma espécie nos traz esses tipos de desafios, algo semelhante que eu tenho aí com o Anthurium bernali. Eu posso dizer que o Anthurium bernali, este outro carinha aqui, que estou com duas folhas, uma nova aqui se desenvolvendo, eu posso dizer que esse cara aqui é a espécie mais desafiadora caso eu queira ter em cultivo na sala, no rack, na estante, no parapeito da cozinha, em algum ambiente que fique realmente fácil de visualizar, contemplar. Mas Fly, por que você fica trazendo espécies difíceis de cultivo para o seu rolê? A gente pode dizer que em algum nível a dificuldade de cultivo, o desafio inerente a isso, nos atrai. Atrai colecionadores que especificamente vão gostar de uma planta ou outra, trazer para a coleção, trazer para o hobby, para a gente tentar resolver essa situação da dificuldade. Quase que convencionado, com algum nível de exceção, Anthuriums rugosos, extremamente bulados, como Bernali, como Anthurium rugulosum crinitum, como Anthurium rugulosum luruki, como até a Adelonema sp corrugada. São carinhas aí que vão exigir da gente assim uma paciência, uma atenção maior ao cultivo, uma mimetização mais refinada de microclima. Tudo isso faz meio que parte dos desafios de nós colecionadores, seja indoor, seja outdoor. No caso aqui, o Alta Verapazense, eu não tinha referência. Como eu falei, não existe muito referencial no mercado brasileiro dessa espécie aqui. E igualmente lá fora, muitas poucas pessoas têm deste carinha. Então assim, nesses primeiros 9 meses de experiência, provavelmente 3 meses demorou para sair uma primeira gema. Depois mais uns 2 meses foi o tempo para que a primeira folha durasse. E assim surgisse esta aqui, que ainda está perfeitinha, mas que talvez ela comece a entrar no ressecamento acelerado daqui a um tempo. Não sei, vamos ver e vamos acompanhando. Depois que saiu da caixa de umidade, eu passei aqui para o substrato de serrapilheira, clássico já, ou quase clássico. Eu tenho deixado alguns indivíduos e essa experiência tem sido muito positiva, principalmente depois que a primavera se estabeleceu e consequentemente o verão. Tenho deixado aqui nos pratinhos, ou no caso desse cachepô, um fiozinho de água no fundo, ou seja, eu rego, na hora que começa a vazar eu deixo vazar um tantinho para ficar aí um dedinho, meio dedinho de água. Isso aí não tem atrapalhado o desenvolvimento das plantas, pelo contrário, ajuda aí na umidade do ar, ajuda a manter o substrato úmido, e neste caso desse vaso aqui que é um pouco mais comprido do que largo, até as raízes chegarem lá embaixo, né, e hipoteticamente entrar aí num processo de podridão, vai demorar um tantinho, tá certo? Tenho aí uns 10 Anthurium no rack, neste sisteminha, mais algumas aqui no parapeito da cozinha, que eu tô vendo lá os pratinhos e vou mantendo meio que cheinho por um período. E tá tudo bem. Philodendron praticamente não tem erro. Anthurium, muito possivelmente, alguns colecionadores podem até duvidar desse esquema. Eu posso dizer então talvez que o substrato pedaçudo da Urutau, base total de serrapilheira, nessa mescla dessa aguinha no pratinho, está sendo interessante. Bora torcer então para que essa folha, essa linda lâmina foliar do Anthurium Alta Verapazense persista nessa condição legal que eu estou dando de umidade a ela, e que nasça outra, né? E fique 2, e posteriormente 3, mas talvez aqui, se você obtiver dessa espécie, já fique sabendo que a questão da umidade alta constante é bastante prevalente, é bastante influente
no Anthurium altaverapazense, ou pelo menos neste indivíduo aqui, que é a minha única referência até o momento. Um rápido overview agora lá no habitat, no microclima destinado a ele, o RAC. Dia de tempestade, 93%, mas os umidificadores estão aí em meia potência, tá? Quem realmente precisa dessa umidade alta? Bernali, o Hardcore, SP Kibbutz. Se não fosse todo esse sistema, eu não teria 3 folhas perfeitas, ou quase perfeitas. Tem um pecíolo aqui também. Luruk, precisa. Altaverapazense, precisa. Philodendron furcatum convém. Eu posso depois arriscar em deixá-lo num contexto de menos umidade para ver, fazer um teste, mas meio que ele já adentrou esse espaço, já tinha tudo isso. Moronense até segura, tá? Mas todas essas queimaduras aqui, ó, esses ressecamentos antigos, foi porque não tinha umidificador. E aí, depois que eu coloquei, estabilizou. Vocês vão notar, inclusive, os famosos pontinhos de fungo aqui, ó. Mas que está estagnado aqui, tá? Seguindo um pouco daquela conversa que eu trago. O fungo prolifera, mas não na ideia humana da coisa. O X-Forget não precisaria, mas aí ia sustentar umas 2 folhas e depois ia ressecar. O Arisemoides, ele está tendo ressecamento um pouco, contudo vai nascendo folha atrás de folha aqui, esse bebezinho saindo aqui, é bem rápido. Então essa umidade alta aqui está promovendo o quê? A perpetuação das folhas mais antigas, principalmente. E nesses caras mais sensíveis, pelo menos uma, né? Então será este, e este, e este. E eu espero que esta lâmina foliar antiga aqui dure mais a ponto dessa aqui terminar de se desenvolver. No último ciclo, a anterior a essa morreu antes dessa aqui se desenvolver. E fica nesse esquema, uma folha vem, outra folha vai. Características aí de Anthuriums que normalmente precisam de altíssima umidade, 90% constantemente, tá? Por isso um terrário aquário seria um contexto ideal. Aqui a gente tem dissipação, né? Fechados, meus queridos plantoides. Até o próximo Meu Sonho Essa Planta.